Em uma manhã chuvosa, na cidade de Nova York, David Johnson, um garoto negro de apenas 14 anos, acompanhava sua mãe, Grace, uma faxineira silenciosa e dedicada que trabalhava há anos limpando o escritório de um dos homens mais ricos do país, o bilionário árabe Hassan al-Mansuri. O que parecia ser apenas mais um dia comum se transformaria em um confronto inesperado entre arrogância e inteligência. Tem poucos minutos, dentro daquela cobertura luxuosa, um menino com uma mochila velha nas costas mostraria que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas no conhecimento. Ao chegar no escritório, Hassan al-Mansuri mal notou Grace, como de costume. Mas algo desviou sua atenção dos números e contratos. Passos leves ecoando pelo corredor de mármore. Era uma criança. Um garoto magro, vestindo um casaco gasto, mochila nos ombros, olhos atentos observando cada detalhe ao seu redor. O bilionário franziu o senho, irritado com a interrupção. "Ei!" exclamou, com um tom autoritário de quem não está acostumado a ser ignorado. "De quem é essa criança?" Grace correu, embaraçada, abaixando a cabeça como fazia todas as vezes em que falava com ele. "Me desculpe, senhor. Esse é meu filho, David. Não consegui ninguém para ficar com ele hoje. Ele vai sentar quietinho enquanto eu limpo." Mas Hassan já se levantava, movido por uma mistura de arrogância e curiosidade. Ele se aproximou do menino e começou a fazer perguntas, primeiro por tédio, depois por puro prazer em testar alguém que julgava inferior. "Quantos anos você tem?" 14. "E estuda?" "Escola pública, senhor." "E o que aprende nessa escola maravilhosa do Bronx?" David respondeu com calma, educação e firmeza. A cada resposta, Hassan erguia uma sobrancelha, não tanto por surpresa, mas por puro deboche. Aquilo estava divertido. Era raro ter uma distração no meio de uma segunda-feira. Até que, sem aviso, ele lançou a pergunta. "E o que você sabe fazer de tão especial assim, garoto?" David hesitou por um segundo. Olhou para a mãe, que estava imóvel, aflita, com os olhos no chão. Então se virou novamente para o homem à sua frente e disse com tranquilidade: "Eu falo 9 idiomas", disse o filho da faxineira negra. O milionário árabe deu uma risada, embora sua risada carregasse uma nota de descrença. 9 idiomas? A gargalhada estrondosa de Hassan al-Mansuri preencheu a vasta cobertura em Manhattan, rolando pelas paredes de mármore como o rosnado de um predador, divertido com sua presa. "Garoto, você mal consegue formar uma frase em inglês?" David Johnson, de 14 anos, manteve-se ereto, apesar da ardência da humilhação queimando em suas bochechas. Sua mochila surrada da escola pública pendia de um ombro, destoando do luxo que o cercava. Ao seu lado, sua mãe, Grace Johnson, de 42 anos, segurava um balde de limpeza com as mãos trêmulas, lamentando silenciosamente ter trazido o filho junto. Hassan, um magnata do petróleo de 48 anos, com um patrimônio superior a 3,5 bilhões de dólares, estava se divertindo como não acontecia há semanas. O filho de sua faxineira acabara de afirmar que falava 9 idiomas, quando Hassan não estava convencido sequer de que o garoto conseguisse ler um romance em inglês. David se desculpou com o Sr. al-Mansuri. Grace sussurrou com urgência, sua voz pesada com anos de submissão. Desgastada pelo medo de perder o emprego que mantinha seus 2 filhos vivos. "Não precisa se desculpar", disse Hassan com generosidade fingida, seu sorriso se alargando. "Na verdade, eu gostaria de ouvir mais sobre essa fantasia. Vamos lá, garoto prodígio. Quais são esses 9 idiomas que você afirma falar?" David respirou fundo. Aos 14, ele já compreendia o peso do prejuízo, a forma como pessoas como Hassan o julgavam antes de conhecê-lo. Para eles, ele não era mais do que o filho de uma faxineira, negro, do Bronx, nada além de um rótulo. Inglês, espanhol, francês, alemão, árabe, mandarim, russo, italiano e português, respondeu David com firmeza. Cada palavra soou com tanta clareza que a risada de Hassan vacilou por um breve momento. "Mentiroso!" disparou Hassan, voltando-se para sua mesa de mármore italiano. "Grace, seu filho tem uma imaginação perigosa. Talvez, em vez de arrastá-lo até aqui, você devesse levá-lo a um psiquiatra." Grace abaixou a cabeça, engolindo a vergonha familiar. Por 5 anos ela havia esfregado aquele escritório, suportado insultos,
aceitado o pagamento miserável porque não tinha escolha a não ser manter o emprego. Mas ver seu filho, seu brilhante e determinado David, ser ridicularizado daquela forma cortava mais fundo do que qualquer insulto já dirigido a ela. "Mãe", sussurrou David gentilmente, tocando o braço dela. "Está tudo bem." Hassan observou a troca com um sorriso cruel, puxando os lábios. Ele se deleitava com esses momentos de poder absoluto, quando podia lembrar aos outros seu lugar na hierarquia que acreditava tão ferozmente. Seu império não era apenas construído com inteligência empresarial. Ele prosperava com crueldade calculada, que esmagava qualquer um ousado o suficiente para desafiá-lo. Quer saber o que eu acho, Grace? Hassan se recostou em sua cadeira de couro de $15.000, com um sorriso de escárnio. Acho que seu filho tem inveja dos filhos dos meus executivos, aqueles que frequentam escolas particulares de elite. Então ele inventa essas fantasias para se sentir importante. "Senhor", interveio Davi, sua voz calma, mas com uma dignidade silenciosa que surpreendeu Hassan. "O senhor fala árabe?" Hassan franziu o senho. "Claro que sim, é minha língua nativa." "Então, o senhor vai me entender se eu disser..." O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Hassan congelou, repetindo mentalmente as palavras que o garoto acabara de pronunciar. O que Davi havia dito não era árabe de turista, era árabe clássico, com gramática impecável e pronúncia cristalina. Grace olhou nervosamente de um para o outro, percebendo uma mudança no ar, mas sem entender o que o filho tinha acabado de dizer. "Onde aprendeu isso?" exigiu Hassan, sua compostura se esfarelando. Davi permitiu-se um leve sorriso. "Na biblioteca pública, senhor. Eles oferecem programas gratuitos de idiomas todas as tardes." Pela primeira vez em anos, algo desconhecido mexeu dentro do peito de Hassan, um lampejo de respeito enterrado sobre o choque. "Não", disse a si mesmo. "Impossível." O garoto devia ter decorado uma ou duas frases. "Qualquer um pode aprender uma frase", disse Hassan, tentando recuperar o controle. "Isso não quer dizer que você fale o idioma." "O senhor tem razão, senhor", respondeu Davi com serenidade. "Por isso trouxe isto." Ele abriu sua mochila surrada e colocou um documento dobrado sobre a mesa de mármore de Hassan. A respiração de Hassan travou. Era um certificado oficial de proficiência em vários idiomas emitido pela Universidade de Columbia. Cada nota provando fluência nos 9 idiomas que David havia citado. "Isto é falso!" gaguejou Hassan, embora sua voz já não carregasse a mesma convicção de antes. Sem dizer uma palavra, David retirou outro papel. "Este é meu certificado do Programa Avançado de Linguística da Biblioteca Municipal. E este outro é do curso de tradução simultânea online que concluí no mês passado." As mãos de Hassan tremiam ao examinar os documentos. Cada selo, cada assinatura, autênticos, inegáveis. O garoto diante dele, o filho da faxineira, havia alcançado um domínio que rivalizava com diplomatas experientes. "Como?" sussurrou Hassan, sua arrogância desmoronando. Mas o que Hassan não sabia, o que ninguém ainda sabia, era que David Johnson carregava um segredo muito maior do que simplesmente falar 9 idiomas. E esse segredo estava prestes a destruir tudo o que Hassan pensava saber sobre inteligência, privilégio e o verdadeiro valor de um ser humano. Hassan examinou os certificados novamente, linha por linha, procurando desesperadamente qualquer sinal de falsificação. Mas quanto mais olhava, mais o desconforto crescia. Os selos eram autênticos, as assinaturas verdadeiras, os cronogramas perfeitamente alinhados com uma progressão de 3 anos de estudo avançado. "Isso ainda não prova nada", murmurou Hassan. Suas palavras pareciam mais uma defesa para si mesmo do que para o garoto à sua frente. "Qualquer um pode fazer cursos online." "O senhor está certo", disse David calmamente, sua compostura deixando Hassan ainda mais desconcertado. "Por isso trouxe isto", de sua mochila. David tirou um tablet e rapidamente abriu um aplicativo de videochamada. Em segundos, a tela se iluminou com a imagem de uma mulher asiática sentada em um escritório acadêmico. "Professora Chin", cumprimentou David em mandarim perfeito. "A senhora poderia confirmar ao Sr. Al-Mansuri meu desempenho em seu curso de tradução empresarial?" A mulher respondeu de imediato, falando em mandarim rápido e sofisticado. Hassan não entendeu uma palavra, mas pode perceber o fluxo, os tons sutis, a gramática complexa,
a forma fluida com que David interagia com ela. Aquilo não era decoreba. Aquilo era domínio. Por fim, a professora mudou para o inglês. Senhor Almensuri, David é o melhor aluno que tive em 15 anos de ensino. Aos 14 anos, seu mandarim é tão natural quanto o de um falante nativo de Pequim. Ele é realmente excepcional. Hassan encerrou a ligação abruptamente, sua mão tremendo ao repousar o tablet sobre a mesa. Grace, disse ele com a voz mais suave do que ela jamais ouvira, você sabia disso? Grace balançou a cabeça, ainda atônita com o que estava acontecendo. David sempre foi inteligente, senhor, mas eu não sabia que ele... 3 anos, interrompeu David gentilmente. Comecei quando tinha 11. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para me pagar uma escola particular, mas quando ela perdeu o 2º trabalho durante a pandemia, tive que voltar para a escola pública. As aulas eram fáceis demais. Então decidi usar meu tempo livre para algo significativo. Um nó se formou no estômago de Hassan. Seus próprios filhos tinham recebido todas as vantagens. Escolas de elite, tutores caros, recursos ilimitados. E ali estava aquele garoto, o filho da faxineira, que os havia superado usando apenas bibliotecas públicas, disciplina e determinação. Mas por que idiomas? Perguntou Hassan, com a voz desprovida de arrogância, agora tingida de verdadeira curiosidade. Porque eu queria entender o mundo, respondeu David, simplesmente. E porque percebi que, quando você fala com alguém na língua dela, essa pessoa para de te ver como um estranho e começa a te ver como um ser humano. As palavras atingiram Hassan como um soco no peito. Durante anos, ele havia se escondido atrás de sua identidade árabe, mantendo distância dos seus funcionários americanos sob o pretexto de diferenças culturais. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Não era cultura, era arrogância. A jornada de David estava apenas começando. Se você quer ver como o segredo de um garoto de 14 anos vai abalar os alicerces do império de um bilionário e revelar a verdade que mudará tudo, continue acompanhando esta história extraordinária. David, disse Hassan lentamente com a voz trêmula, você tem 14 anos, isso é impossível. Pela primeira vez desde que entrou naquele escritório, David permitiu-se um leve sorriso. O impossível, respondeu ele, é apenas o possível que ainda não aconteceu. O olhar de Hassan se voltou para Grace, pela primeira vez em 5 anos. E o que ele viu não foi apenas sua faxineira, mas uma mulher que havia criado um gênio enquanto esfregava pisos, que havia sacrificado tudo para dar ao filho uma chance de algo melhor. David, disse Hassan novamente, agora com um tom mais suave, quase irreconhecível. Por que você veio aqui hoje? Você não percebe que sua mãe pode perder o emprego por causa disso? David olhou para Grace. Ela deu um leve aceno, com os olhos cheios de confiança. Porque eu ouvi sua ligação ontem, disse David com firmeza. O senhor estava negociando um contrato em árabe com investidores do Oriente Médio, mas cometeu erros que poderiam ter lhe custado milhões. O rosto de Hassan perdeu a cor. Que tipo de erros? O senhor usou Mubashir quando deveria ter usado Mustil para indicar urgência, e confundiu Mirak com Mirabi ao falar sobre prazos. Pequenos erros, mas que mudaram completamente o significado. Hassan afundou em sua cadeira, lembrando subitamente da ligação. Os investidores pareciam confusos, hesitantes. Ele havia culpado a conexão ruim, mas agora percebia que seus erros quase sabotaram um acordo de 50 milhões de dólares. Como você sabia que eu estava cometendo erros? Sussurrou ele. Porque estudo árabe empresarial há 2 anos, respondeu David. É minha especialidade. Pela primeira vez, Hassan olhou para o garoto com admiração genuína. Aquilo não era uma criança, era um prodígio. David, disse ele lentamente, você salvou meus negócios sem que eu sequer percebesse. Na verdade, respondeu David, puxando outro documento dobrado da mochila. Eu fiz mais do que isso. Hassan desdobrou o papel. Suas mãos tremiam ao ler uma proposta completa para reestruturar a comunicação internacional da empresa. O documento destacava erros linguísticos recorrentes
que haviam custado contratos à companhia, e delineava estratégias claras para evitar novas perdas. "Você analisou minha empresa?" murmurou Hassan, atônito. "Apenas suas comunicações públicas", explicou David. "Comunicados de imprensa, transcrições, documentos online. Encontrei padrões de erros que explicam os seus contratos perdidos." Hassan leu o material 2 vezes. Era brilhante, preciso, valia centenas de milhões em receita recuperada. "Por que você faria isso?" perguntou ele, completamente confuso. David respirou fundo. "Porque eu queria mostrar ao senhor que o verdadeiro valor de alguém não está em quem são seus pais ou quanto dinheiro tem. Está no que essa pessoa pode contribuir." Algo quebrou dentro de Hassan. Por anos ele acreditou que riqueza era sinônimo de inteligência, que genialidade era herdada através do privilégio. Mas aquele garoto, o filho da sua faxineira, havia destruído essa ilusão em uma única tarde. "Senhor Al-Mansuri", disse David com firmeza, pela primeira vez usando o nome completo de Hassan. "Posso lhe fazer uma pergunta?" Hassan assentiu lentamente. "Se um garoto como eu conseguiu fazer isso tudo usando apenas bibliotecas públicas, o que o senhor acha que crianças como eu poderiam fazer se tivessem as mesmas oportunidades que os seus filhos têm?" As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O império de Hassan, de repente, pareceu frágil. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha resposta. O que Hassan não sabia, o que ainda estava escondido dentro da mochila surrada de David, era uma gravação que revelaria que os fracassos de Hassan não foram apenas resultado de erros linguísticos. Eles tinham uma origem muito mais sombria. E David estava prestes a usar essa evidência para mudar para sempre o equilíbrio de poder naquele escritório. Hassan ainda se recuperava da pergunta penetrante de David quando o garoto, calmamente, alcançou a mochila mais uma vez. O que ele retirou fez o sangue do bilionário congelar. Um pequeno gravador digital. "Antes de responder a sua pergunta", disse David com calma, "eu preciso lhe mostrar algo." Ele apertou o botão de play. A voz de Hassan, inconfundível, preencheu o escritório luxuoso. "Esses negros americanos são todos iguais. Preguiçosos, sem educação, sempre culpando os outros pelos seus fracassos. É por isso que eu só contrato árabes e brancos para cargos importantes." Grace engasgou, cobrindo a boca em horror. O rosto de Hassan perdeu toda a cor. "Onde você gravou isso?" gaguejou Hassan, sua compostura se desmanchando. "No elevador, semana passada", respondeu David friamente. "O senhor estava conversando com seu vice-presidente sobre políticas de contratação. Não percebeu que eu estava parado no canto?" Hassan se lembrou exatamente da conversa acalorada com Robert Chun sobre promoções, suas palavras descuidadas, sua arrogância. Ele pensava que estavam sozinhos. Estava enganado. "Isso é ilegal! Você não pode gravar conversas privadas!" gritou Hassan, sua voz desesperada, quase em pânico. "Nova York é um estado de consentimento unilateral", retrucou David com calma. "Completamente legal. E como prova clara de discriminação racial sistemática, tenho certeza de que o Departamento do Trabalho e todos os grandes veículos de imprensa se interessariam muito." A sala pareceu girar enquanto Hassan sentia as paredes do seu império desmoronarem ao seu redor. Uma gravação como aquela poderia aniquilar tudo. Sua empresa, sua reputação, seus bilhões. Processos judiciais, investigações do governo, vergonha pública. Um único arquivo poderia apagar décadas de poder construído cuidadosamente. Sua voz partiu. O que você quer?" David sorriu. Mas não era o sorriso inocente de um garoto de 14 anos. Era um sorriso calculado, afiado, o de alguém que havia orquestrado cada movimento num jogo de xadrez. "Quero que o senhor escolha", disse David, aproximando-se e colocando o gravador gentilmente sobre a mesa de Hassan. "O senhor pode continuar acreditando que pessoas como eu e minha mãe estão abaixo do senhor. E se fizer isso, esta gravação vai parar na mesa de todo jornalista, advogado trabalhista e órgão do governo em Nova York." A garganta de Hassan se apertou enquanto as palavras de David cortavam o silêncio. "Ou", continuou David,
seu tom calmo mais inflexível. O senhor pode provar que realmente aprendeu alguma coisa hoje. Aqui está o que eu quero. Promova minha mãe para supervisora de manutenção, com um salário de $80.000 por ano. Crie um programa de bolsas para jovens de comunidades desfavorecidas e me contrate como consultor júnior de idiomas. Você tem 14 anos? Protestou Hassan, sua voz oscilando entre incredulidade e desespero. E eu falo 9 idiomas, melhor do que qualquer adulto que o senhor emprega, retrucou David sem hesitar. Já provei que posso economizar milhões para sua empresa, ou o senhor esqueceu essa parte? Hassan se virou para Grace. Pela primeira vez, ela não abaixou os olhos sob seu olhar. Não disse nada, mas seus olhos brilhavam com algo que ele nunca havia notado antes. Orgulho, dignidade, força. Grace, sussurrou Hassan, a voz tremendo. Você criou um gênio? Criei um homem, respondeu Grace firmemente. Um homem que conhece seu valor e se recusa a ser tratado como menos. David deslizou outro documento de sua mochila e o colocou sobre a mesa. Eu já preparei o contrato. O senhor tem 5 minutos para decidir antes que essa gravação se torne pública. As mãos de Hassan tremiam ao pegá-lo. O contrato era sólido, profissional, juridicamente vinculativo e repleto de salvaguardas para proteger David e Grace de qualquer retaliação. O garoto havia pensado em tudo. Como eu sei que você não vai divulgar a gravação, mesmo que eu assine? Perguntou Hassan, a voz baixa, quase suplicante. Porque, diferente do senhor, disse David, fitando-o nos olhos, eu acredito que as pessoas merecem uma segunda chance, se estiverem dispostas a mudar. Hassan examinou novamente o contrato. As exigências eram justas, surpreendentemente justas considerando o poder que David detinha. Mas assinar aquilo significava mais do que apenas cumprir. Significava admitir que ele estivera errado. Sobre tudo. Sobre riqueza, raça, inteligência, valor. E se eu não assinar? Perguntou Hassan, embora soubesse, no fundo, qual seria a resposta. David calmamente tirou o telefone do bolso. Então essa gravação vai para o New York Times, CNN e para o gabinete do procurador-geral. Ele olhou para o relógio. Em exatamente 3 minutos e 40 segundos. Vocês estão me chantageando, sussurrou Hassan, com sua última defesa desmoronando. Estou lhe oferecendo justiça, corrigiu David com firmeza. O senhor passou anos se beneficiando de um sistema injusto. Agora tem a chance de fazer parte da solução. Hassan se virou para a vasta paisagem de Manhattan, a cidade que ele havia conquistado com uma mistura de brilhantismo e crueldade implacável. Mas ali, naquele escritório, um garoto de 14 anos acabara de superá-lo, nos 2 aspectos. Grace, disse Hassan com suavidade, sua voz desprovida de arrogância. Você aceita a promoção? Grace olhou para o filho. David lhe deu um aceno firme e encorajador. Eu aceito, senhor, respondeu ela com uma voz que carregava mais dignidade do que nunca. Com as mãos trêmulas, Hassan pegou sua pesada caneta dourada e assinou o contrato. Sua assinatura curvou-se sobre o papel como o fim de uma era. David Johnson, disse Hassan, exalando profundamente. Você acaba de me ensinar a lição mais cara e mais valiosa da minha vida. David inclinou levemente a cabeça. E que lição é essa? Que inteligência de verdade, admitiu Hassan. Não tem a ver com onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. Tem a ver com o que você faz com as oportunidades que cria para si mesmo. David calmamente guardou o gravador, depois estendeu a mão. Bem-vindo ao século XXI, Sr. Al-Mansuri. Por um longo momento, Hassan olhou para a mão estendida de David, em silêncio, como se pesasse tudo o que aquela ação representava. Então, finalmente, apertou-a. Foi o aperto de mão mais importante de sua vida. Sem dizer mais uma palavra, David colocou a mochila nos ombros, deu um último olhar para a mãe, que agora sorria com os olhos cheios de lágrimas, e se virou para sair. Hassan observou em silêncio enquanto o garoto caminhava até a porta. O mesmo garoto que ele havia desprezado ao entrar. O mesmo que acabara de virar seu mundo de cabeça para baixo. David parou na soleira, virou-se lentamente e disse:
Essa gravação nunca precisará ser usada se o senhor cumprir o que assinou. Hassan assentiu, a garganta fechada. O elevador se fechou atrás de David e, por um instante, o bilionário ficou imóvel. O silêncio da cobertura era ensurdecedor. Seus olhos recaíram sobre os documentos em sua mesa. Provas de genialidade, propostas estratégicas, justiça exigida sem gritos, apenas com fatos. Ele se sentou lentamente, apoiando os cotovelos nos joelhos, enterrando o rosto nas mãos. Naquele dia, Hassan al-Mansuri perdeu parte de seu orgulho, mas ganhou algo que não sabia que lhe faltava: consciência. Davi e Grace seguiram juntos pela calçada. Ela apertava o braço do filho com carinho, e ele, com a serenidade de quem sabia exatamente o que havia feito, simplesmente disse: "Agora é só o começo, mãe." E foi mesmo.